Livro de Apocalipse, capítulo 3, e a partir do versículo 14, a última carta enviada às igrejas da Ásia. Diz assim: ao anjo da igreja em Laodiceia, escreva: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que você realiza, que você não é nem frio nem quente. Quem dera você fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno e não é nem quente nem frio, estou a ponto de vomitá-lo na minha boca. Você diz: sou rico, estou bem de vida e não preciso de nada. Mas você não sabe que é infeliz? Sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho que você compre de mim ouro refinado pelo fogo, para que você seja de fato rico. Compre vestes brancas para se vestir, a fim de que a vergonha de sua nudez não fique evidente, e colírio para ungir os olhos, a fim de que você possa ver. Eu repreendo e disciplino aqueles que amo. Portanto, seja zeloso e arrependa-se. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com o meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Senhor, nosso Deus, mais uma vez oramos ao Senhor e nesta feita te agradecemos por esta grandiosa oportunidade. Continua falando a cada coração, falando conosco. Assim oramos e já te agradecemos em nome de Jesus. Podeis tomar assento, irmãos. Esta carta foi a carta enviada à igreja na cidade de Laodiceia. E o tema aqui é Laodiceia, a igreja que Deus vomitará. Está vendo? Peguei aqui uma expressão forte, não foi? Mas, como vocês leram e viram, que Deus estava a ponto de vomitar a igreja em Laodiceia. Vamos conhecer um pouco a cidade, irmãos. Laodiceia, também chamada de Dióspole, ou Irroa, foi chamada de Laodiceia em homenagem a Laódice, esposa de Antíoco II, que reconstruiu a cidade. Era uma das mais importantes cidades da Ásia Menor e foi a capital da província romana, tardia da Frígia Pecaciana. Estava situada na encruzilhada de duas importantes rotas comerciais, cerca de 40 milhas a sudoeste de Filadélfia. A estrada de Pérgamo até o porto mediterrâneo da Atália passava por Tiatira, Sardes e Filadélfia, antes de chegar a Laodiceia. A cidade foi construída em um platô quase quadrado, com várias centenas de metros de altura, com vista para o vale do rio Lico. Laodiceia era a cidade mais rica da Frígia, conhecida por sua produção de lã preta e brilhante, por seus serviços bancários, por produtos feitos de pó frígio misturado com óleo, pomada para os ouvidos e colírio. Os aquedutos forneciam água mineral de fontes termais situadas 10 quilômetros ao sul. As águas chegavam a Laodiceia
com uma temperatura morna e seu sabor, devido ao alto teor de minerais, era sempre nauseante. Este é o resumo da cidade de Laodiceia. Irmãos, a igreja que estava situada, fixada na cidade de Laodiceia, era uma igreja muito diferente das outras 7 igrejas que nós estudamos até hoje. Por mais que as outras igrejas tivessem problemas, e por isso elas foram criticadas e elogiadas também. E algumas igrejas, como a igreja de Esmirna e a igreja de Filadélfia, ela foi apenas elogiadas. Elas não receberam nenhuma crítica de Jesus, apenas elogios pelo trabalho prestado, pelo trabalho feito em pró ao reino de Deus. Mas a igreja de Laodiceia foi a única igreja que recebeu só críticas. Ela não recebeu nenhum tipo de elogio. A gente não pode espiritualizar, irmãos, e tentar apenas apontar para a igreja de uma maneira geral. Não. Porque, querendo ou não, aqui foram 7 igrejas em 7 cidades diferenciadas, em lugares diferentes, igrejas diferentes, pessoas diferentes, culturas diferentes, problemas diferentes que as igrejas enfrentavam. Essas igrejas, elas eram reais, elas existiram. É claro que se nós trazermos para a atualidade, para nós aqui, a gente sabe que dentro de cada congregação, dentro de cada igreja, sempre haverá irmãos Laodiceia, Filadélfia, Sardes, Tiatira, Pérgamo, Esmirna e Éfeso. É claro que vai existir, até porque nós sabemos que nem todos que estão na igreja se propõem a servir ao Senhor como deve servir. E às vezes tem gente que traz o problema da sua vida derrotada e no lugar de viver uma vida de vitória com Cristo, irmãos, continua sendo escravizada pela sua vida de derrota. A vida que ela vivia antes. E muitas vezes, essa pessoa não consegue prosperar. Ela não consegue crescer espiritualmente. Ela não consegue se libertar. A sua vida é uma vida, infelizmente, é uma vida de baixa espiritualidade, falida espiritualmente, fraca espiritual. E a igreja aqui, irmão, de Laodiceia, era o retrato exatamente de pessoas como essas. A igreja de Laodiceia era uma igreja rica, o povo era rico, a cidade era próspera, então o povo não ligava muito em buscar a Deus. Como muitos tinham uma liberdade, porque os cultos na época não era realizado aqui na igreja de Laodiceia, e essas igrejas, o templo só veio existir depois de Constantino, a partir de Constantino, quando Constantino começou a construir templos para a igreja, quando ele recebeu e abraçou o cristianismo. Mas antes, os cultos eram realizados na casa dos irmãos. Quando a gente fala igreja, a igreja que estava em Laodiceia ou em Filadélfia, ou em qualquer uma das 7 igrejas lá da Ásia, nós estamos se referindo exatamente ao povo cristão que residiam e que viviam lá. Os cultos que eles realizavam eram na casa dos irmãos. Eles congregavam, eles se reuniam
Nós não sabemos o tamanho dessa igreja, nem a quantidade de irmãos que eram cristãos na época lá, que serviam ao Senhor nessa cidade e na cidade de Laodiceia. Mas aqui no versículo 14 diz assim: ao anjo da igreja em Laodiceia escreva, estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Quando Deus começa a dizer estas coisas diz o Amém, ele está dizendo aqui, Amém significa assim seja. Mas o sentido da palavra, quando Jesus aqui fala para a igreja de Laodiceia, estas coisas diz o Amém, ou seja, aquele que abençoa, o abençoador, aquele que está preparado para abençoar qualquer um dos seus filhos. O que Jesus queria passar para os irmãos da igreja em Laodiceia era isso. Aqui está o abençoador, este que vos fala através do apóstolo João, através desta carta, é o abençoador, aquele que está preparado para abençoar a igreja, o povo. Aí diz assim, a testemunha fiel e verdadeira, ou seja, Cristo é a testemunha fiel e verdadeira de todas as coisas escritas na Bíblia, revelada e não revelada à igreja. Jesus é a testemunha fiel. E Jesus disse aos seus discípulos certa vez, olha, ninguém pode falar daquilo que não viu. Eu falo das coisas celestiais, eu falo das coisas dos céus, porque de lá eu vim. Jesus veio do céu e ele é a testemunha de todas as coisas que a Bíblia revela, que a Bíblia registra, a existência do céu, a existência de uma cidade santa, a existência da mansão celestial, do paraíso, da vida eterna com Cristo, do corpo ressurreto que será transformado o corpo mortal será transformado em um corpo imortal. Aqui está a fiel testemunha, a testemunha verdadeira. Cristo é a testemunha verdadeira. O princípio da criação de Deus. Isso aqui, essa parte desse versículo é um prato cheio para os testemunhos de Jeová. Porque eles dizem que o princípio da criação foi o primeiro a ser criado. Mas na verdade, Jesus ele não pode ser criado porque Jesus não é criatura. Jesus é criador. Então, como é que um criador pode ser criado como uma criatura? Não existe. O sentido da palavra aqui, princípio da criação, se refere que partiu de Jesus toda a criação, tudo que existe partiu de Jesus. Ele é o Criador de todas as coisas. É por isso que no Evangelho de João, capítulo 1, e no versículo 1, o que é que diz? No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Então Jesus é o princípio da criação, porque através dele todas as coisas veio a existir. Deus criou a terra, o universo e tudo que existe. Jesus é o princípio da criação. No versículo 15 diz assim, conheço as obras que você realiza, que você não é nem frio e nem quente. Aí eu começo, irmãos, a dizer, o que isso significa? Será que significa a igreja é uma igreja pentecostal, ou uma igreja neopentecostal, ou uma igreja tradicional? Será que o que Jesus está dizendo para a igreja em Laodiceia é que eles falavam em línguas estranhas e hoje não falam mais? Eles eram fervorosos na hora do culto, gritavam, pulavam, marchavam e deixaram de marchar, deixaram de
pular, deixaram de falar em línguas. Será que era isso mesmo? É claro que não. Até porque a espiritualidade da igreja, ou a nossa espiritualidade, não é medida pela quantidade de línguas estranhas que nós falamos. Não é pela quantidade de gritaria que alguém o faz. Não é pela quantidade de barulho em um templo que define aquela igreja como uma igreja espiritual, como uma igreja quente ou uma igreja fria. Não tem nada a ver. Até porque, irmãos, ser espiritual não tem nada a ver com dom de línguas, não tem nada a ver com dom de cura, não tem nada a ver com dom de maravilhas, não tem nada a ver com dom de visão, com dom de interpretação de línguas, não tem nada a ver com isso. Sabe, uma pessoa espiritual, irmãos, é uma pessoa aonde na vida dela ou na vida dele é manifestada os frutos do Espírito Santo. Longanimidade, bondade, amor, mansidão, temperança, fé. Isso é uma pessoa espiritual. Uma pessoa espiritual é uma pessoa bondosa, é uma pessoa amorosa. Agora, isso muitas vezes as igrejas, elas desprezam isso pelos dons espirituais. Porque hoje muita gente define uma pessoa espiritual, uma pessoa que profetiza, uma pessoa que fala em línguas estranhas, uma pessoa que pula, uma pessoa que grita, não é assim? Uma pessoa chegou no culto, pegou no microfone, gritou, aí tem aquele irmão que diz assim: Jesus está aqui. Já se arrepia todinho, já sentiu a glória de Deus só pelo um grito. E isso não é ser espiritual. Está longe de ser espiritual. Porque eu conheço um monte de gente que fala línguas estranhas, que profetizam, ou se é de Deus ou não, que nós venhamos julgar a profecia. Como aquele que recentemente, no dia 30, profetizou, não foi? Que iria ter aí uma chacina, né? O vírus iria matar meio mundo de gente, e na verdade não aconteceu nada disso, e graças a Deus por não ter acontecido, irmãos. Porque se Deus está julgando o mundo, e a igreja também está no meio, né? Que nós pedimos a Deus misericórdia para que Ele não vá muito longe, senão o negócio fica pior. E nós não queremos e não podemos desejar isso para ninguém, nem para a igreja, nem para ninguém. Porque o que tem por aí afora, irmãos, de profecia, de pessoas que profetizam derrota, profetizam miséria, profetizam morte. Irmão, nós estamos precisando de ouvir palavras de bênção, palavras de esperanças. Palavras, irmãos, de refúgio, palavra que venha nos dar, assim, renovo. Irmão, se for para escutar palavras de derrota, palavra de miséria, só é ligar a Rede Globo, né? Que o que a gente escuta lá é só miséria, é só derrota, é só morte. Pode ligar lá que você vê. Mas a igreja de Cristo, irmãos, tem que acordar, sabe, para falar das bênçãos de Deus, da glória de Deus, da unção de Deus, das maravilhas de Deus, do refúgio de Deus, daquilo que Deus pode fazer em favor do seu povo. Então, irmãos, perceba que igreja quente ou igreja fria não tem nada a ver com gritaria na igreja. Jesus não está se referindo a isso. Que tem pessoas que diminuem uma outra igreja porque aquela igreja não é uma igreja barulhenta com aquela gritaria, né? Tudo bem, eu não estou desfazendo das igrejas pentecostais, até porque todos nós somos pentecostais, porque viemos da igreja pentecostal, ou não? A igreja pentecostal nasceu aonde? No dia de Pentecoste. Então todos nós somos pentecostais, né? Agora, não é desfazendo, mas abrindo a mente dos irmãos e mostrando que Jesus não se refere a isso. Aí, a última parte desse versículo 15 diz assim: quem dera você fosse frio
ou quente. Quem dera você fosse frio ou quente. Sabe por que Jesus disse isso para a igreja de Laodiceia? Quem dera ela fosse quente ou fria, e não morna. Sabe por quê? Porque se a gente, por exemplo, está em um ambiente, e o ambiente é quente, a gente procura de todas as formas se adequar àquele ambiente para que nós venhamos suportar, aquele calor. Se o ambiente em que nós estamos é frio, aí nós procuramos o quê? Nos adequar àquele ambiente frio. A gente usa uma calça, usa um moletom, um agasalho para nos aquecer, não é assim? No quente a gente bota talvez uma camiseta regata. No frio a gente bota um casaco, não é? Agora, quando o ambiente ele é adequado, ele é morno, não é nem frio e nem quente, o que é que acontece? A gente fica mais à vontade, ou não fica? A gente fica mais à vontade. A gente esquece de outras coisas. A gente não está preocupado com o frio ou com o calor, porque o ambiente nos proporciona equilíbrio. Bom, mas aqui para a igreja de Laodiceia não era legal. Não estava bem para a igreja. Porque a igreja ela estava relaxada. A igreja estava acomodada. A igreja não estava mais se preocupando com as coisas espirituais. Ela estava assim, à deriva. Nem aí com os problemas, nem aí com a igreja, nem aí com a vida espiritual, nem aí com o pecado, nem aí com a sua vida com Deus. Porque quando a gente está em um local, em um ambiente que nos proporciona incômodo, a gente se preocupa em fazer alguma coisa para a gente poder se adequar àquele ambiente. E ficava difícil para Jesus falar com a igreja, porque a igreja de Laodiceia, ela estava morta espiritual. Ela estava morna. Ela estava em um estado intermediário. Ela não era nem quente e nem fria. Estava morna, estava em um estado intermediário, estava vivendo uma mornidão espiritual. Irmãos, o que tem na igreja hoje em dia de pessoas crentes que estão mornas espiritual, estão mortas espiritualmente falando, estão vivendo uma vida de mornidão, estão em um estado intermediário, nem é quente e nem é fria. Ou ele é quente ou ele é frio. Se ele é quente, ele sabe que ele precisa preservar essa chama do Espírito Santo na sua vida. Do contrário, a chama do Espírito Santo se apaga e ela morre. Porque o que deixa o crente vivo é o quê? É a chama acesa do Espírito Santo. Se ela está fria, ela precisa que o Espírito Santo venha acender a chama nela para ela não morrer. Mas se ela está em um estado intermediário ali, ela não vai ligar. Isso era o resultado da igreja em Laodiceia. Ela não estava nem aí. Ela não estava preocupada com a sua vida espiritual, com a sua comunhão com Deus. Ela não tinha mais fé, não tinha mais esperança. Ela nem ligava mais para as coisas de Deus. Veja que no versículo 16 diz assim: assim porque você é morno e não é nem quente e nem frio, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Por que Jesus falou que ela não era, a igreja de Laodiceia não era nem quente nem fria, era morna? Jesus falou numa linguagem, dentro da teologia, parece que é uma linguagem antropomórfica. É quando Jesus pega uma figura humana para expressar o sentimento divino. Por exemplo,
Jesus, lá no Velho Testamento, quando destruiu a terra, e quando ele falou assim para Noé: me arrependo de ter feito o homem, Jesus não estava querendo dizer que ele se arrependeu, literalmente, de nos ter feito. Vocês estão entendendo? Mas ali Jesus estava usando uma linguagem que o povo da época entendia, compreendia, que Jesus estava decepcionado por aquele povo, com aquele povo. Jesus estava frustrado com aquele povo. E quando Jesus disse assim: olha, você não é nem quente e não é fria, mas é morna, vomitar-te-ei da minha boca, Jesus estava usando exatamente algo que acontecia lá na cidade de Laodiceia. Primeiro, a cidade de Laodiceia, ela não tinha uma fonte de água própria. Ela recebia águas, potável da cidade de Colosso e também da cidade de Hierápolis. Na cidade de Colosso havia uma fonte de água frias e geladas ou geladas. Já na cidade de Hierápolis havia uma fonte de água quente. E essas duas fontes de água se encontravam. E elas se encontravam e descia e adentrava nos dutos de água da cidade, na cidade de Laodiceia. E a água que chegava lá era água morna. E a água morna, obviamente, dá ânsia de vômito, dá vontade de vomitar, devido ao alto teor de minerais que tinham naquela água. Os laodicenses, eles, ao beber aquela água, tinham ânsia de vômito. E alguns vomitavam. Aí Jesus pegou exatamente algo que eles entendiam e que eles compreendiam. Jesus disse assim: olha, você não é quente e você não é fria, você é morna. Eu estou a ponto de vomitar da minha boca. Porque se a água é quente, o que é que a gente faz? A gente espera aquela água esfriar para beber. Se aquela água está muito gelada, a gente não bebe, porque senão vai afetar a nossa garganta. A gente espera ela ficar um pouquinho menos gelada, não é assim? Mas quando você bebe água morna, você começa a sentir desejo, vontade de vomitar. Aí Jesus falou assim: olha, eu não estou conseguindo engolir a vida que a igreja de Laodiceia está vivendo, porque é assim, irmãos. Lembra que lá no Velho Testamento, quando Jesus olhou para a terra e disse para Noé: Noé, eu não aguento mais o mau cheiro desse povo, está fedendo, fedendo a carniça. Eu não aguento. De pecado, Jesus já não suportava mais o pecado daquele povo. O que foi que Jesus falou? Eu vou destruir, eu vou exterminar da terra, mas vou poupar a tua vida. A Bíblia não diz quantos anos demorou, mas depois que Noé, que ele falou com Noé: faz a arca, e Noé começou a fazer a arca, demorou o quê? 100 anos depois, não foi? E Deus foi lá e destruiu e matou todos. Aqui também estava acontecendo com a igreja de Laodiceia. Deus estava a ponto de destruir aquela igreja, se retirar por completo daquela igreja, deixar de insistir em ter comunhão com aquela igreja, ou aquela igreja ter comunhão com ele. No versículo 17 diz assim: você diz, sou rico. Irmãos, e a igreja de Laodiceia era uma igreja rica, era um povo rico, era um povo abastado. A igreja era rica, o povo era rico. Para você ter uma ideia, irmãos, a cidade de Laodiceia, ela foi destruída mais ou menos no ano 48, 46, 48, se não me foge a memória. Diferentemente da igreja de Filadélfia, que ela precisou da intervenção, da ajuda do imperador romano para ser reconstruída, a cidade de Laodiceia, ela reconstruiu a cidade com dinheiro próprio. Será que ela era rica? Para vocês terem uma ideia, a cidade era o centro
bancário e financeiro da época. Veja aí, era como se fosse a capital bancária mundial. Era a cidade mais rica, irmãos, da Ásia Menor. Era um povo orgulhoso. Isso parece que faz parte de alguma natureza ímpia, natureza pecaminosa. Tem gente que é o seguinte, irmão, tem gente que quando está na miséria vai buscar a Deus. Enquanto mais sofre, vai buscar a Deus, não é assim? Enquanto mais padece, está lá nos pés de Jesus, na presença de Deus, está lá orando, está lá buscando, não é assim? Né? Se eu no lugar de Jesus, eu colocava esse irmão para viver na luta. Porque tem gente que, quando prospera, irmãos, quando cresce, se esquece de Deus, não é assim? Fica orgulhoso, orgulhosa, acha que não precisa mais de ninguém, é dono de tudo, eu posso. Por incrível que pareça, não é só aqueles que ganham muito dinheiro, não. Tem gente que, às vezes, recebe um salário mínimo, irmão, mas parece que tem um rei dentro da barriga. Não é assim? Já se acha o tal, um salário mínimo, irmão. Eu acho incrível. Às vezes, quando compra uma coisa, um automóvel, compra uma casa, um patrimônio, alguma coisa, já se acha melhor do que aquele que não tem. Mas tem gente que é assim, irmãos. Não tem nada. Não tem nem onde cair morto. E às vezes não tem nem o dinheiro. Se morrer hoje, não tem um dinheiro para ser sepultado. Porque você sabe que até depois que morre, o negócio ainda fica caro, não é não? Caixão é caro, para enterrar é caro. Olha, o negócio é caro. Então, irmãos, infelizmente é assim. Tem gente assim. E tem gente dentro da igreja que não é rico, não leva uma vida financeiramente bem, mas se acha melhor do que os outros. E a igreja de Laodiceia, ela de fato era uma igreja rica. Era uma igreja que tinha dinheiro. Tinha um ouro, tinha um patrimônio, tinha casa. Financeiramente era uma igreja rica. Só que no mesmo versículo, o versículo 17, Jesus disse assim: olha, mas você não sabe que é infeliz, sim, miserável, pobre e nua. Ela tinha dinheiro, ela tinha fortuna, era uma cidade próspera, mas Jesus disse que ela era pobre, miserável, cega e nua. O que Jesus estava dizendo para ela é que aquela igreja, a igreja de Laodiceia, era uma igreja que não tinha felicidade, era uma igreja excessivamente pobre, paupérrima, sem valor, desprovido ou mal provido do necessário, de poucas posses, que não tenha nem recursos próprios. Foi privada de sua visão, alucinada, desvairada, desprovida de qualquer vestimenta, desnuda, despido. Era a igreja de Laodiceia. A igreja de Laodiceia era assim. Porque ela tinha isso, mas não tinha uma vida espiritual. Ela não tinha fé, ela não tinha esperança, ela não tinha uma comunhão com Deus, ela não tinha visão do céu, ela não tinha mais nada, era pobre espiritualmente. E tem gente, irmãos, que vive dentro da igreja, mas são pobre espiritual. Ela não tem nada de Deus e não pode dar nada e oferecer nada para você. Porque quem é de Deus, irmãos, sempre tem algo de Deus para nós, não é assim? E o que é que a gente espera de alguém que é de Deus? Algo da parte de Deus. Mas se essa pessoa é desprovida, é nua, é cega, não tem visão nenhuma, é miserável, como Jesus disse, você é pobre, você é cega, você é miserável, você é nua, você está desprovida de tudo que é espiritual. De tudo que era de Deus, de tudo que vinha de Deus, a igreja de Laodiceia estava desprovida, não tinha nada de Deus mais naquela igreja, irmão. Triste isso, não é verdade? É lamentável a gente ver igrejas assim.
Agora, deixe-me dizer uma coisa para vocês, irmãos. A gente não sabe o dia da manhã. A gente pode até se desviar da igreja. Mas se desviar não porque nós deixamos de amar a Deus. E pedimos a Deus para que isso nunca aconteça em nossas vidas, não é verdade? Mas deixe-me dizer uma coisa para você, irmãos. A igreja de Laodiceia, ela era pior do que o ímpio. A igreja de Laodiceia estava vivendo uma vida pior do que a vida de um ímpio. Porque quando a gente fala de um ímpio, o que é que acontece, irmãos? O ímpio, ele não conhece a palavra, ele não tem conhecimento da palavra, não tem comunhão, nunca participou deste momento que você participou, do primeiro encontro que você teve com Jesus, não é assim? No ímpio não passou, não teve esta comunhão. Agora, e aquela igreja, o irmão que já passou, que teve esta comunhão com Jesus? Já se envolveu com Cristo, com o Espírito Santo, e de repente larga tudo, abandona tudo, despreza tudo, joga tudo para os ares, não é assim? Essa pessoa se torna pior do que um ímpio, irmãos. Porque tudo que ele faz, pode prestar atenção, tudo que ele faz, tudo que ela faz, a sociedade é unânime em apontar o dedo para ela. Não é assim? Para ele, olha aí, era crente, olha aí, era evangélico, olha a vida que ele está vivendo agora. Olha a vida que ela está vivendo agora. Uma vida de desgraça. Tem crédito? Não tem mais. Alguém vai pedir uma oração a um desviado da igreja? Vai? Vai não. Alguém vai pedir um conselho a um desviado da igreja? Vai não. E se chegar, a primeira coisa que diz para ele, que diz para ela, é o seguinte: eu sei que tu já fosse da igreja, tu não é mais da igreja. Mas se tu tiver um conselho para mim, me dá. Diferente quando vai conversar com um crente, de verdade. Diz assim: irmão ou irmã, eu estou passando por uma luta, me dá um conselho, não é assim? A linguagem já muda, as coisas já mudam de figura. Por quê? Porque é crente, é servo de Deus, é serva de Deus. E quem é de Deus, irmão, sempre tem uma palavra de Deus para alguém que precisa ouvir a voz de Deus. Digo amém. No versículo 18, vamos ler. Jesus diz assim: aconselho que você compre de mim ouro refinado pelo fogo, para que você seja de fato rico. Compre vestes brancas para se vestir, a fim de que a vergonha de sua nudez não fique evidente. E colírio para ungir os olhos, a fim de que você possa ver. Primeiro, quando Jesus aconselha, e o conselho para a igreja, e Jesus fala tudo isso para ela: comprar colírio, compre de mim. Ainda comprar de Jesus sem dinheiro. Não precisa você comprar algo espiritual, algo dos céus, algo de Jesus com dinheiro. Compre de mim, porque no livro de Isaías, capítulo 55, versículo 1 e 2, diz assim: todos vós, o que tendes sede, vinde às águas, e vós, os que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Sim, vinde e comprai, sem dinheiro e sem preço, vinho e leite, porque gastais o dinheiro naquilo que não é pão, e o vosso suor naquilo que não satisfaz. Ouve-me atentamente, comei o que é bom, e vos deleitareis com os finos manjares. Vinde e comprai de Jesus, irmãos, tudo isso aqui. Vestes brancas para se vestir, para não mostrar as suas vergonhas, e colírio para que eles possam assim enxergar e ver. A cidade de Laodiceia, na verdade, tinha ali, era o centro da indústria têxtil da Ásia. A cidade de Laodiceia, ela exportava lã para o mundo inteiro. Veja que Jesus usou a linguagem exatamente cultural daquele povo.
Jesus estava falando e aquele povo estava entendendo o que Jesus estava falando. Porque a cidade era uma cidade têxtil. Era uma cidade que trabalhava com tecido, que exportava lã para o mundo inteiro. E tem mais, e quando Jesus fala colírio, sabe por quê, irmãos? Porque na cidade de Laodiceia, a cidade era conhecida como centro médico, especialmente na área da oftalmologia. Havia escolas de medicina famosas. Lá se produzia um pó, chamado de pó frígio, que era um verdadeiro milagre na cura dos problemas dos olhos. Olha só. Além do colírio, que era conhecida lá. Eles fabricavam para o mundo inteiro. Então Jesus estava usando uma linguagem. E uma coisa interessante, irmãos, é que na igreja, muitas vezes, nós falamos numa linguagem que o mundo não entende, que o mundo não compreende, porque a linguagem cristã é uma linguagem diferenciada, porque às vezes nós falamos coisas que somente nós entendemos pela experiência que eu e você já teve com Jesus, não é assim? E quando Jesus fala para a igreja, e muitas vezes tem gente que fica, o que aquilo significa, o que aquilo quer dizer? E Jesus fala assim, olha, vinde e comprai de mim, eu te aconselho para que você compre de mim ouro refinado pelo fogo. Isso significa, irmão, que o metal ouro, é um metal que aguenta fogo, não é verdade? Que suporta fogo. Se é ouro, ele vai resistir ao fogo, vai suportar fogo, vai aguentar fogo. Se não for ouro, ele vai fazer o quê? Derreter. Se for prata, se for ferro, vai se derreter. Agora, se for ouro, ele vai suportar fogo. Aí compra de mim também vestimenta, compra de mim também colírio, para que vocês possam ver. Aí no versículo 19 diz o seguinte: eu repreendo e disciplino aqueles que amo, portanto, seja zeloso e arrependa-se. Aconselhando a igreja de Laodiceia a se arrepender. Se arrependa dos seus atos. Se arrependa da sua vida morta, sua vida espiritual. Você está morto. Você está morta. A igreja de Laodiceia estava morta espiritualmente. Morta. Agora eu pergunto para vocês, irmãos. Olhe, estar aqui na igreja é um desafio ou não é? Você frequentar os cultos constantes na igreja é um desafio ou não é? É preciso você estar com uma vida espiritual boa. Porque se você estiver morta espiritual, o que é que vai acontecer? Você não tem desejo de vir para a igreja. Você não tem vontade de vir para a igreja. Você não tem ânimo de vir para a igreja. Fazer o que na igreja se eu não escuto a voz de Deus? Fazer o que na igreja se eu não ouço a voz de Deus? Fazer o que na igreja que eu não sinto a voz de Deus na igreja? Fazer o que na igreja? Passar 1 hora, 2 horas na igreja? Fazer o que na igreja? Está morta espiritual. Será que aqui na igreja, comunidade cristã, tem alguém que está morto espiritual? Será que tem? Será que nas outras igrejas, nas igrejas evangélicas, tem gente morta espiritual? Tem. Será que tem? Tem. Tem gente, irmão, que está se arrastando, mas tem gente que está vivendo uma vida, sabe? Na mornidão. Está no estado intermediário. Está bem de saúde, está com dinheiro no bolso, tem emprego, está tudo bem, está tranquilo. O mundo que se exploda, a igreja que se vire. Os irmãos, estou nem aí. Pastor, nem venha na minha casa, não é assim? Se acomodou, está acomodada, está morta espiritual. Aí no versículo 20, Jesus diz assim: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Irmãos, a gente usa esse versículo para o pecador, não é assim? Jesus está à porta e batendo na porta do seu coração. E é verdade, Jesus está... Isso não é mentira, não. Está à porta do coração, não é assim? A gente não prega. Mas aqui, literalmente, este versículo, Jesus falando para a igreja.
Eis que eu estou à porta e bato. Estava batendo na porta de quem, irmãos? Da igreja em Laodiceia. Irmãos, a igreja já não estava ouvindo mais a voz de Deus. Jesus já não estava dentro da igreja, estava fora da igreja. Vamos dar um exemplo. É como se essa porta tivesse fechada e Jesus estivesse lá na porta, batendo na porta. Deixa eu entrar. Tenta-me entrar. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e quiser abrir a porta do seu coração, eu entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Deixa-me dizer uma coisa para você, irmãos. Crente em Laodiceia, para ele nada é bom. Para ele ninguém presta. Para ela ninguém presta. Todo mundo está errado, todo mundo é errado, somente ele é certo. Não é assim? Aí sabe o que acontece? Aí está na igreja aqui, aí diz assim, a igreja, a comunidade cristã é uma igreja ruim, vou para outra igreja. Aí vai para outra igreja. Aí chega lá na outra igreja e diz assim, a igreja fulano e tal é ruim, eu vou para outra igreja. O pastor não presta, os irmãos não têm amor, os irmãos não me amam, não são crentes, vai para outra igreja. Aí chega em outra igreja, aí diz assim, não, o pastor também não presta. A igreja evangélica também não presta. Ninguém tem amor. Aí vai para outra. Enquanto tiver igreja, ela vai frequentando as igrejas. Sabe por quê, irmãos? Nenhuma igreja dessa presta para ela. Porque o problema está nela. O problema está nele. O problema está nessa pessoa. Porque se você está em um ambiente como este aqui, na igreja, cultuando a Deus, buscando a Deus, você está bem espiritual, você não está morta espiritual, você goza de uma comunhão com Deus. Irmãos, se alguém tiver um problema com você, você vai orar a Deus e pede a Deus para que Deus lhe dê sabedoria para lidar com aquele problema. E para que Jesus trabalhe para abençoar a sua vida e a vida do seu irmão, a vida da sua irmã. Mas quando alguém está morta espiritual, irmãos, aí a primeira coisa que ela faz, a primeira coisa que ele faz é culpar todo mundo. E tem mais, o pastor é negligente, o pastor passa a mão na cabeça de todo mundo, o pastor não vê as coisas erradas. Não é assim? É assim. Agora sabe por quê? Porque não deixa Jesus entrar no coração. Jesus está à porta do coração dessa pessoa. Jesus quer entrar na vida dessa pessoa, mas ela não está nem aí, não está ouvindo a voz de Deus. Porque tem gente, irmãos, que você pode dizer o que você pode dar o melhor conselho, mas ela não te escuta, ela não te ouve. Olha, se Jesus vier do céu, Jesus vier pessoalmente, descer do céu e falar com ela pessoalmente, ou com ele pessoalmente, olha, meu filho, é assim, 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 assim. Sabe o que ela diz? Jesus, tu estás errado e eu estou certo. É assim, irmão, é desse jeito. Pode acreditar. Infelizmente é assim, sabe por quê? Porque está morta espiritual. Está morta espiritualmente. E a gente precisa, irmãos, vencer essa mordidão. A gente precisa nascer de novo. Aí no versículo 21, para terminar, diz assim: ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com o meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Aquele que vence, vencer a luta, vencer a tempestade, vencer os problemas, continuar fiel a Deus, continuar firmes na presença de Deus, é vencer. Amém? Que nós não venhamos tomar o exemplo da igreja de Laodiceia, mas que nós venhamos tomar o exemplo das igrejas de Filadélfia e a igreja. Qual igreja? Qual igreja, irmãos? Quantos estão lembrados? Já esqueceram? A igreja de Esmirna, muito bem, já eu sei, a igreja em Esmirna. Tomar como exemplo, ser crente. Que Deus em Cristo continue nos abençoando, hoje, amanhã e sempre. Vamos nos colocar de pé e vamos agradecer a Deus por esta oportunidade.